Muito bem, queridos alunos e queridas alunas do IMP Concursos, professor Léo Van Holt, e esse é o podcast que revisa o poder legislativo, gente, dentro do direito constitucional, e, mais precisamente, a gente vai começar a falar agora sobre CPI, tá bom? Comissão Parlamentar de Inquérito. Estamos falando da função fiscalizatória do legislativo, mais precisamente uma fiscalização que é chamada de fiscalização político-administrativa, porque é diferente daquela fiscalização financeiro-orçamentária feita com o auxílio dos tribunais de contas, que é algo muito mais técnico. Aqui tem um componente político, gente. A convocação de ministros foi uma delas, porque tem um componente político, a convocação de ministros, e a CPI também tem um componente político, é também uma hipótese de fiscalização político-administrativa feita pelo Legislativo, e vamos que vamos falar de CPI, gente. Começando com os seus requisitos, tá bom? As comissões parlamentares de inquérito serão criadas pela Câmara e pelo Senado. Pode ser conjuntamente, gente, como é o nome da CPI, a partir de uma criação conjunta, chama CPMI. Vai ser uma comissão parlamentar mista de inquérito, tá? Feita tanto por deputados quanto por senadores, tá? É possível. É ou isolada ou conjuntamente essa CPI pode acontecer, tá? Agora, ela precisa de um requerimento de qual fração dos deputados ou dos senadores, mas se for uma comissão mista, dos deputados e dos senadores, gente. Qual é essa fração? 1/3? Requerimento de 1/3 de seus membros, tá? Então, gente, se for uma CPMI, 1/3 de deputados e 1/3 de senadores. Se não, 1/3 ou de deputados ou de senadores para criar uma CPI na Câmara ou no Senado. Pessoal, esse requerimento de 1/3, ele se submete à deliberação do plenário ou requereu 1/3, já há o direito subjetivo de ver a CPI instalada? Não se submete à deliberação do plenário, gente. Esse é um direito subjetivo das minorias parlamentares. O Supremo já disse isso. Então, se não teve, ou se teve a assinatura de 1/3, é obrigado que a CPI seja instalada, tá? E aí, inclusive, eu te pergunto, a CPI, o requerimento de CPI e a criação de CPI pode se submeter a um juízo de conveniência da mesa diretora ou do presidente de uma casa legislativa, gente, ou seja, se a mesa diretora quiser, abre a CPI. Se a mesa diretora não quiser, não abre a CPI. Pode a CPI ficar submetida a um juízo de discricionariedade da mesa diretora ou do presidente da casa? 1000 vezes não. O Supremo já falou isso. É um direito subjetivo da minoria de ver a CPI instalada, tá? Hoje existem, né, muitas negociações políticas, mas a gente está falando juridicamente. Juridicamente, uma CPI tem o direito, a minoria, de ver a CPI instalada e não se submete à discricionariedade de mesa diretora, de presidente da casa, e é proibido botar esse requerimento em votação, gente, no plenário, porque seria a maioria parlamentar subverter o direito da minoria. Tudo bem que essa CPI não vai ser essa maravilhosidade toda, gente, em termos da minoria, porque toda comissão tem que ser um mini plenário. Então, se eu tenho um partido governista ou uma base governista muito forte, a minoria conseguiu a CPI, mas não vai conseguir maioria dos membros da CPI. Mas vai fazer barulho, vai fazer barulho. E a gente sabe que as CPIs fazem barulho. Então, na composição da CPI, tem que espelhar, né, tanto quanto possível, a composição de forças entre partidos e blocos do plenário, fazendo a mesma proporcionalidade na comissão, mas é um direito subjetivo da minoria ver essa CPI instalada, beleza? Beleza. E os outros 2 requisitos, gente, é fato determinado ou indeterminado? Prazo incerto ou prazo certo? Pergunta chinfrinha, hein? Fato determinado e prazo certo. Pessoal, agora eu te pergunto, o fato de ser um prazo certo impede que haja sucessivas
prorrogações dentro de uma legislatura? Não. O Supremo decidiu que nós podemos ter diversas prorrogações do prazo. Ela tem que começar com um prazo inicial. 60 dias, 80 dias, 90 dias, não sei. Lá na Câmara dos Deputados, o prazo inicial de uma CPI é 120 dias. Cada casa legislativa vai estipular o seu prazo. Agora, o Supremo já falou. Tem uma lei da CPI, que é a Lei 1579, ela permite que haja sucessivas prorrogações dentro de uma legislatura, porque o final de uma legislatura tem que provocar a extinção da CPI. Meu Deus, Léo, mas a CPI não investigou, não terminou de investigar. Não tem problema. Extingue a CPI, na outra legislatura vai ter que ter um outro requerimento de um terço para criar a CPI de novo. Pode fazer. Mas aquela CPI vai ter que ser extinta. Tá certo? Então, é o que eu quero dizer para vocês e que é possível sucessivas prorrogações, mas desde que dentro de uma mesma legislatura. Isso não se contradiz com a questão de ter um prazo certo, tá? Porque pode ter essas sucessivas prorrogações. Muito bem. Daqui a pouco eu entro em fato determinado, gente, mas o que é que acontece? Se eu disser que a CPI tem poder de investigação próprio das autoridades policiais, além de outros previstos nos regimentos das casas, essa alternativa de uma questão de concurso vai estar certa ou errada? Errada, porque a Constituição diz: e terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Em regra, o juiz não investiga, ele instrui o processo, quando ele sente que precisa de uma acariação, tal. Mas não importa essa imprecisão terminológica aqui. Você vai marcar em sua prova, tá? E a alternativa vai estar errada se ela disser que tem os poderes de investigação das autoridades policiais. Vai estar errado. Como sempre que eu vejo está errado nos últimos 20 anos que eu acompanho questão de concurso. Mas terão poderes de investigação próprio das autoridades judiciais, viu, gente? Além de outros previstos nos regimentos. É isso que você tem que marcar em prova. Mesmo os poderes, terão os poderes de investigação das autoridades judiciais. Calma que a gente vai ver que ainda tem alguns probleminhas, mas isso vai ser no próximo podcast. Mas vamos aqui ver ainda esse podcast, que ainda tem coisa. Pessoal, as CPIs terão suas conclusões, se for o caso, encaminhadas para quem? Qual é o órgão que a Constituição diz que as conclusões da CPI vão ser encaminhadas? Ao Ministério Público. Eu já vi questão em várias bancas dizerem ao TCU, vai estar errado. A Deus sabe quem, a Receita Federal, vai estar errado. A Defensoria Pública, vai estar errado. Porque a letra da Constituição diz que encaminha ao Ministério Público para que ele, o Ministério Público, promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Não é a CPI que vai promover, pelo amor de Deus. Eu vou ler como está escrito aqui, gente. Terão suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova o Ministério Público, tá? A responsabilidade civil ou criminal dos infratores, porque CPI não julga ninguém, CPI apenas investiga. Então, ela vai encaminhar o Ministério Público para que ele promova as responsabilidades criminais e civis cabíveis para cada uma das pessoas que foram investigadas na CPI. Porque a CPI não faz nada, ela encaminha a conclusão dela para Deus e o mundo. E aí eu já quero dizer para vocês, na letra da Constituição é para o Ministério Público. Naquela lei que eu citei com vocês, a Lei 1579 de 1951, lá diz que é para o Ministério Público e para a AGU, para a Advocacia Geral da União. Tá? Porque é uma lei que cuida da União, fala para o MPU e para a AGU. Se cair isso na prova, tá certo, porque é a letra da Lei 1579. Agora, se cobrar um único órgão, tá? Mandou para o TCU, eu marcaria errado. Léo, e se botar só a AGU, eles não vão botar uma sinuca de bico dessa, gente, tá? Mas se cair só a AGU, eu rezo 2 Ave Maria, 3 Pai Nosso e marco errado. Porque se for para dizer um órgão só, é o Ministério Público da União.
Mas eu nunca vi isso cair em prova. Mas se disser MPU e AGU, eu marco verdadeiro. Porque aí é o parâmetro da Lei 1579. Agora, a última coisa que eu vou dizer. Se cair, por exemplo, no regimento interno da Câmara, diz assim, e vai mandar para o Ministério Público, a Advocacia da União, Receita Federal e tudo mais. E, gente, porque manda para Deus e o mundo mesmo. Se a questão da prova abrir o leque, aí você aceite. Mas se disser um único órgão, é o Ministério Público. Se disser Ministério Público e AGU, eu aceitaria, porque é o parâmetro da Lei 1579. Nós temos que trabalhar para concurso público com os parâmetros que existem, tá? Porque a gente não sabe o que está na cabeça do examinador, tá? Mas na prática é para Deus e o mundo mesmo. E aí, gente, o que acontece? Esta CPI, pessoal, ela apenas investiga, então, pelo amor de Deus, ela não anula ato do executivo, ela não julga, ela não faz né, qualquer outro procedimento que não seja mandar o relatório dela para Deus e o mundo, tá? Mas uma coisa eu quero dizer, gente, a apuração do fato determinado, tá? Ele tem que ter relevância pública, porque não pode ser um fato estritamente privado, tá? De uma empresa. Ah, é uma empresa familiar que dois irmãos estão brigando. Isso não vai ser objeto de CPI, tá? Tem que ter relevância pública e tem que respeitar dois princípios que vocês precisam, pelo amor de Deus, saber, que são o princípio federativo e o princípio da separação de poderes. E aí eu vou trazer aqui um bocado de informação para a gente encerrar esse podcast, gente, tá? Primeiro, eu vou te perguntar, você vai dizer sim ou não. De acordo com a jurisprudência do Supremo, CPI pode investigar juízes em relação às decisões judiciais na sua função judicial, investigar por que é que o juiz decidiu por determinada forma? Não. O Supremo entendeu que a função judicial do juiz não pode ser investigada por CPI. Ah, Léo, mas eu estou suspeitando de corrupção e aí tá. Gente, vamos pro pão, queijo. A gente pode inventar um caso concreto que isso poderia justificar? Pode, mas em concurso público não funciona assim. A jurisprudência do Supremo entende, de maneira geral, e a prova vai cobrar esta jurisprudência do Supremo, que CPI não investiga os juízes em sua função jurisdicional, ponto. Porque isso seria afrontar a separação de poderes. Agora, a CPI pode investigar um juiz que for presidente de um tribunal pela construção de um anexo lá do tribunal que teve suspeita de superfaturamento na construção e na execução da obra pública. Pode, porque aí eu estou investigando o judiciário, o Ministério Público é a mesma coisa, tá? Ministério Público é a mesma coisa que eu falei para o judiciário. Não pode investigar o Ministério Público na sua função própria, que é lá do artigo 127 da Constituição. Agora, na função administrativa, como administrador, a CPI pode investigar a galera do TCU, do Ministério Público, do Judiciário e por aí vai, tá? E uma última informação sobre separação de poderes, tá? Isso aí, especificamente, a FGV está cobrando direto. Se eu tenho o que a gente ainda vai revisar, que é uma competência privativa do Senado Federal. Por exemplo, o Senado Federal tem a competência privativa para sabatinar, para poder fazer uma oitiva lá e perquirir se o candidato é bom mesmo. Os candidatos a embaixador do Brasil lá fora, embaixador do Brasil na França, embaixador do Brasil na China. Então, o artigo 52, inciso 4, diz que é uma competência privativa do Senado sabatinar e, se for o caso, aprovar ou não o nome da pessoa indicada pelo presidente da República. Pode uma CPI da Câmara investigar esses fatos que são de competência privativa do Senado Federal? Diga que não, tá? A FGV tem cobrado isso direto, porque a gente vai ter aí um problema de uma casa legislativa se meter numa atribuição típica própria da outra casa, como se fosse se meter na função julgadora dos juízes, se meter na função própria do Senado,
a Câmara não pode e vice-versa. Aquilo que for de competência privativa da Câmara, de acordo com o artigo 51, que a gente ainda vai ver, não cabe CPI do Senado. Simples assim, não vá 1 milímetro a mais, fique só com isso que eu te falei, que é o suficiente, acredita, tá? Agora, em relação ao princípio, gente, federativo, o princípio federativo também vai ter que ser respeitado. E pelo princípio federativo, tá? Eu quero te dizer, eu já te afirmo, tá? Uma CPI do Congresso não pode investigar um fato que seja da administração do Estado, um desvio de recursos públicos da Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo. Uma CPI do Congresso não fiscaliza isso, porque isso diz respeito à administração do Estado de São Paulo, administração pública do Estado de São Paulo. Eu não estou dizendo se tem dinheiro federal envolvido. Se tiver dinheiro federal envolvido, certamente, mas não são esses casos que foram decididos pelo Supremo. O Supremo é muito rigoroso para dizer: CPI municipal não investiga Estado, CPI estadual não investiga município, CPI federal não investiga município, não investiga Estado. Não estou dizendo que teve desvio de dinheiro federal, porque aí pode, mas isso não pode. Ah, não, mas pode ser que esteja querendo dizer que aqui tem isso. Não tem. Se for para dizer que tem, a questão vai dizer. Mas se ela não disser, é porque não tem recurso federal no meio. E para respeitar a federação, não vai poder investigar. E aí eu te pergunto, para finalizar mesmo essa videoaula, tá? CPI do Congresso pode convocar governador para que ele preste esclarecimento sobre algo lá na CPI do Congresso? Não, isso despenca em prova, foi uma decisão do Supremo, e por dois motivos. Primeiro, que CPI não convoca chefe do executivo. Tá? Comissão convoca ministro. E outra coisa, não pode convocar da outra esfera da federação. Então, não poderia convocar a Assembleia Legislativa, uma CPI, não poderia convocar o governador. Agora, muito menos uma CPI do Congresso convocar governador. Porque governador, chefe do executivo, não é convocado por uma comissão para depor, com base no artigo 50, e muito menos mexendo na federação, né, na administração do outro ente federativo. Pronto, falei. Com isso a gente encerra e a gente vai para o último podcast, gente, tá? De CPI, que é Poderes da CPI. Até daqui a pouco.